eu não estou aqui quando eu falo com relação à ida presencialmente nos cultos, que tem dias que a gente não tem condições de ir. Não estou aqui levantando a bandeira que estar na igreja fisicamente falando, que na verdade nós falamos igreja é até um termo errado, porque a igreja somos nós. O que nós deveríamos falar é assim: hoje eu não vou no templo físico, eu não vou adorar o Senhor no templo físico. Nós deveríamos falar assim, porque a gente acostumou a falar igreja, só que é um termo errado. Então, eu reconheço a importância de estarmos adorando ao Senhor junto com os irmãos. Eu reconheço que muitas pessoas foram salvas passando em frente a uma igreja, né, um templo físico, ouvindo o barulho do culto, ouvindo uma pregação. Eu reconheço a importância, até porque eu faço parte de uma igreja fisicamente falando. Em nenhum momento, quando eu falo aqui que a questão de tem dia que você não está bem para estar no culto presencialmente falando, tem dias que você não quer ir, não sentiu de ir, não está podendo ir, não estou dizendo que estar presencialmente não é importante. A comunhão entre os irmãos não é importante. Não estou falando que não devemos obedecer nossas lideranças, que foram chamadas por Deus para ser bênção na nossa vida. As pessoas pegam, às vezes, um trecho do vídeo e se acham no direito democrático de vir aqui comentar, mas não ouvem, não visualizam o vídeo na totalidade. É importante, sim, congregarmos, sermos membros de uma igreja, estarmos debaixo de uma autoridade pastoral. É importante termos uma vida de relacionamento uns com os outros, estarmos ajudando a igreja, dizimando, ofertando, trabalhando na obra do Senhor. Isso é muito importante porque Deus recebe a nossa vida cristã. Ela é construída em cima de princípios, em cima de atitudes que nós fazemos, estarmos lá orando, ajudando no crescimento da obra. Porque quando nós estamos fazendo o trabalho, o serviço cristão na igreja, nós estamos semeando, nós estamos fazendo o trabalho missionário na prática. Mas o que eu estou falando aqui é que não devemos sermos fariseus. Sermos fariseus, o seguinte, é aquela coisa assim: hoje tem culto na minha igreja, eu não posso faltar, porque se eu faltar, o pastor vai chamar minha atenção. Isso aí sim, isso aí é aquela coisa assim: eu coloco a minha melhor roupa, o meu melhor terno e vou para a casa do Senhor adorar, porque Ele merece. Não vou deixar esse aborrecimento me impeça de adorar. Que aborrecimento é esse? Aborrecimento com a sua esposa? Aborrecimento com seu filho? Com seu esposo? Vou para a casa do Senhor e vou largar ele para lá. Está errado, porque Deus não vai receber essa adoração sua. Você vai para a igreja com o coração atribulado, porque você ofendeu alguém da sua família. Você vai para a igreja com a falta de perdão no seu coração. Deus não vai receber a sua adoração, tá? Vai em casa primeiro se consertar com aquela pessoa da sua família que você ofendeu, que você desprezou, sabe? Porque Deus não vai receber. É que nem já aconteceu comigo, eu já falei muito com meu esposo, eu vou aqui abrir algo pessoal meu. Tem vezes que eu tô assim discutindo alguma coisa com meu esposo e ele não quer muito me ouvir, e eu tô ali falando alguma coisa que ele tá fazendo que tá me entristecendo, que eu não estou gostando, e ele fica ali impaciente para ouvir o meu comentário, a minha reclamação. E aí eu tô ainda falando e ele vai dobrar o joelho dele para orar e para ir dormir. Ele tá dizendo o que para mim? Você não tem importância, você pode falar à vontade que eu não tô nem aí. Na mesma hora que ele acaba de orar, eu falo assim: olha, você orou, mas Deus não recebeu sua oração. Porque eu estava falando e você virou as costas para mim, foi orar para ir dormir, deixou eu falando sozinha. Eu tô dando um exemplo aqui, colocando a minha cara para bater, colocando uma experiência que acontece comigo. Entendeu? Mas é a mesma coisa, queridos. Você tá brigada com alguém em casa, mas é dia de culto, eu vou. Não, fique em casa, se conserte com seu familiar primeiro, resolva primeiro esse problema. Se der tempo de você resolver e ainda pegar um pedaço do culto, ok, porque aí Deus vai receber esse culto. Agora, se não der tempo de você resolver isso, você vai para a igreja com o coração atribulado, Deus não vai receber a sua adoração. Deus até pode sim usar alguém para falar com você lá no culto, porque Ele é soberano, Ele é Deus de misericórdia. Pode usar a palavra, pode usar o louvor até para falar com você, mas uma palavra que vai te confrontar com o seu erro, para você refletir. Poxa,
eu saí de casa brigado e agora eu tô ouvindo essa palavra que Deus está falando comigo, que eu tenho que ir para casa me consertar. Agora dizer que você saiu brigado, ofendeu alguém da sua casa, deixou a pessoa em casa entristecido, não perdoou, não se arrependeu e foi para a casa do Senhor com sua melhor roupa, porque eu tenho cargo na igreja, Deus não vai receber o seu culto. É isso que eu tô falando. Tem que haver o ponto de equilíbrio. As coisas têm que ser equilibradas. Porque às vezes a gente tá indo para a casa do Senhor, tá indo para o culto presencialmente falando, achando que o Espírito Santo tá recebendo. Mas eu estou fazendo as coisas do Senhor com a motivação errada. Eu estou indo para a igreja porque o pastor tem que me velar. Eu estou indo para a igreja porque eu tenho aquele cargo. Mas, na verdade, naquele dia era o dia de você dar uma atenção à sua família. Era o dia de você colocar a sua casa em ordem. Era um dia que não era nem para você ter ido. Porque às vezes tem isso também, como eu falei em vídeos anteriores. Deus, na sua onisciência, porque Deus, ele é onisciente. O Espírito Santo, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Ele é onipotente, ele pode todas as coisas. Mas ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. Às vezes tem alguém lá da igreja que está com uma rixa de você, que está com pirraça. Aquela pessoa já está alimentando no seu coração, hoje eu vou dirigir o culto, eu vou aproveitar que eu vou dirigir para eu não dar oportunidade àquela pessoa que eu estou com rixa com ela. Eu vou aproveitar hoje no culto para eu jogar piadinha para aquela pessoa. Quantas das vezes isso acontece na igreja? E às vezes Deus está até blindando você. Você está pensando assim, eu tenho que estar no culto hoje, mas alguma coisa está ardendo no meu coração para eu não ir. Então o que você tem que fazer quando você estiver sentindo muito de não ir naquela reunião presencialmente? Peça a Deus um sinal, sem falar. Peça em espírito, Senhor, se essa voz que está ardendo no meu coração é do Senhor para eu não ir, para eu ficar em casa organizar algumas coisas, fazer o meu culto pessoal, porque o culto ele é pessoal, querido. A gente tem que entender isso. Você vai para lá, para a reunião da igreja, que tem lá 20, 50 pessoas, você pode estar ali na hora do louvor, adorando, levantando a sua mão para adorar, mas Deus vai receber o seu culto pessoal. Não é porque você está coletivamente adorando que alguém vai adorar por você. Não, a adoração ela é pessoal. Se você está no meio daquelas pessoas ali, mas está mexendo no telefone, está com o pensamento alimentando em outras coisas, quando acabar o culto eu vou fazer isso, fazer aquilo, você não está adorando, porque o culto é pessoal. E se eu entendo que o culto é pessoal, eu que dou o culto para Deus. As pessoas me falam assim, Senhor, dá um culto abençoado para mim. Não, o culto é a gente que dá para Deus. Então, se você que dá o culto para Deus e você não pode estar presencialmente na reunião, e você está em casa e vai separar um tempo em casa para cultuar, mas em casa eu não vou separar 2 horas de culto, não importa. Não importa se você em casa não vai separar 2 horas, mas é 1 hora com qualidade, porque aquele dia você não pôde estar presencialmente. Mas separou ali 1 hora para ouvir uma pregação, ouvir um louvor, tirou um tempo para orar e Deus recebeu, pronto. Porque quando você adora, quem foi que falou que a adoração para Deus receber tem que ser 2 horas de culto? Quem foi que falou isso? Isso aí, na verdade, é um protocolo, que foi uma formalidade, que já foi estabelecido 2 horinhas de culto. Porque, na verdade, eu quero aqui levantar a bandeira que o culto que nós oferecemos para Deus, ele não necessariamente tem que ser 2 horas de culto. Você pode oferecer 1 hora de culto com qualidade e Deus receber. Você pode oferecer 3 horas de culto e ele receber. Você pode oferecer 6 horas de culto e ele receber. Depende da sua disponibilidade. Depende do seu físico, do seu emocional. Muitas das vezes eu parei madrugadas para orar e eu fiz um culto de 2 horas orando na madrugada, que eu nem vi a hora passar. E muitas das vezes eu já fiquei 3, 4 horas na igreja e não cultuei a Deus, porque eu fiquei ali resolvendo coisas que às vezes Deus nem recebeu, sabe? Então isso é muito individual de cada um. O culto ele é racional. A palavra do Senhor fala lá na carta aos Romanos, capítulo 12,
Então, olha, eu tô falando Bíblia, tá? De vez em quando eu vou citar um versículo bíblico que tem gente me apedrejando aqui. Irmã, tudo que a irmã falar tem que ter o contexto, tem que ter o versículo, tem que ser pautado. Queridos, a proposta do meu trabalho aqui não é estar citando versículo o tempo todo. Para você falar da Bíblia, não precisa estar o tempo todo mostrando o versículo. Tem muita gente pregando nos púlpitos da igreja, pregando em rede social, usando a Bíblia para bater no outro, usando a Bíblia para agredir o irmão, usando o texto sem contexto. Texto sem contexto é sinônimo de heresia, ok? Então nem sempre a gente vai citar a Bíblia, mas a gente vai falar aqui da Bíblia prática. Então, muitas das vezes a pessoa tá no espaço ali dizendo que tá adorando, mas não está adorando, gente. É isso que as pessoas precisam entender. Estar na igreja, estar no culto é importante, estarmos entre os irmãos, mas quando esse momento de reunião coletiva, ele tem propósitos do abraço, do perdão, do lavar os pés um dos outros, do sentar à mesa. Se você está reunida entre os irmãos, mas com falta de perdão, humilhando o irmão, jogando piada no microfone para bater, para agredir o irmão com palavras, você não está cultuando ao Senhor. Você pode estar fazendo qualquer coisa, menos adorando ao Senhor. Recebe essa palavra em nome de Jesus.